liturgia que o céu entoa feliz. Momento catequético. A liturgia explicada. Meu irmão e minha irmã, esse momento catequético, a liturgia explicada. Semana passada nós começávamos a refletir, a conversar sobre os ministros extraordinários da comunhão. E nós conversamos sobre as principais qualidades em que o ministro precisa se destacar. E ficamos naquela qualidade em que a igreja espera do ministro um testemunho de amor à Eucaristia. Continuando estas qualidades, hoje começamos a dizer que a igreja espera que o ministro seja um amigo de Deus. Certa vez uma criança escreveu: Jesus, você conhece o ministro seu João só pelo seu trabalho ou ele é seu amigo? Seria bastante estranho um ministro falar em nome de Deus para os outros, não tendo ele o costume de falar com Deus. Mas o que é ser uma pessoa de oração? Rezar não é propriamente o ato de parar e dedicar algum tempo à meditação enquanto se procura pensar em Deus. Rezar não é só isso. O mesmo se pode dizer da reza do terço e das orações da manhã ou da noite. Uma pessoa pode fazer tudo isso durante o dia e não ter rezado sequer um minuto. Rezar, na verdade, é um relacionamento com Deus. É conduzir o espírito para além das nossas ocupações e estabelecer uma amizade íntima com Ele. O ministro é chamado a ser um grande amigo de Deus. Ser amigo de Deus. Um maravilhoso exemplo disso nos deixou João Paulo II. Um dos seus mais próximos colaboradores contou que, sobretudo nos últimos anos, quando o Papa não estava bem de saúde, alguém o assistia continuamente. Nas poucas vezes aconteceu que esse assistente, ao passar pelo quarto do Papa, no coração da noite, não o encontrou. Passando por um ou por outro ambiente, muitas vezes achou o Papa de joelhos na capela. Às vezes eram 3 horas da madrugada. O exemplo do Papa é extraordinário. Mas não precisamos ir tão longe para obtermos exemplos. Basta dar uma olhada ao nosso redor e encontraremos muitos ministros que têm união com Deus. E aí, temos que tomar cuidado com uma coisa: o ativismo. A correria do dia a dia, o trabalho, os compromissos familiares e profissionais pode nos afastar de uma vida de oração. Isso pode acontecer quando o ministro acha que precisa fazer tudo sozinho. O ativismo impede a oração, o silêncio, o estudo, a conversão. Nem sequer deixa tempo para o descanso e o lazer. Muitas lideranças se perderam, afastaram-se. Também ministros, porque não cultivavam a espiritualidade e ficaram apenas no ativismo. Sufocaram a oração e, de certa forma, desprezaram a espiritualidade. Na verdade, quem abandona a oração abraça a tentação. O ministro que não faz suas orações pessoais diariamente
não tem condições suficientes para ser ministro ou agente de pastoral, pois sem Deus nada se pode fazer. A igreja espera também que o ministro seja uma pessoa criativa. Os dicionários apresentam a pessoa criativa com algumas características. Diz assim: é aquela que é curiosa no bom sentido do termo, pessoa que pergunta por quê, confronta-se com os desafios perguntando-se como eu posso superar isso. Ela tem sempre uma atitude positiva e ver em cada problema uma oportunidade para exercitar a criatividade e conceber algo novo e valioso. Não se apressa em julgar. Quando alguém sugere algo novo, a pessoa criativa não desiste tão logo. Ela tem consciência de que toda ideia nasce e precisa de tempo para maturar, por nascer frágil, e revelar seu valor e utilidade antes de ser submetida ao julgamento. O ministro, sendo uma pessoa criativa, tem a capacidade de fazer síntese, a capacidade de se concentrar nos detalhes sem perder de vista o todo. É uma habilidade fundamental das pessoas criativas. O ministro, portanto, nas comunidades, precisa ter a visão do todo. A igreja espera que o ministro seja uma pessoa que acolha as novidades e abra espaço para outros se engajarem na comunidade. Ministro, não se contente em apenas realizar as suas obrigações. Abra-se ao novo. Deixe-se desafiar por aquilo que é desconhecido. Você precisa ser o primeiro a acolher as novidades que a igreja propõe. Certamente enfrentará dificuldades, pois muitas pessoas vivem do passado. No meu tempo era assim, no meu tempo era melhor. Talvez a sua comunidade seja uma daquelas que estão mais voltadas para restaurar o passado do que para avançar naquilo que é novo. Outros ainda estão cheias de esquemas antigos e ultrapassados. Muitos preferem continuar do jeito que está. E quando a diocese ou a paróquia propõe alguma atividade, fazem resistência. Esquecem desse modo que se está engessando a igreja e rompendo a comunhão. Em muitos lugares fecharam-se as portas para a juventude. Não se vê jovens ministros, jovens leitores. É preciso dar espaço aos jovens nas nossas comunidades. Porque em muitas comunidades, adolescentes e jovens têm sido os últimos a serem pensados no trabalho pastoral. Eles são um potencial imenso e o ministro precisa contar com a força jovem. A igreja espera que o ministro seja uma pessoa que se dedica e se destaca no serviço. Existem muitas pessoas que não são dotadas de grandes talentos, mas que se colocam a serviço. São pessoas simples, humildes, que arregaçam as mangas, metem a mão na massa e fazem um bem enorme à igreja. É isso que a igreja quer ver de você, ministro. A palavra ministro quer dizer alguém que está a serviço da comunidade. Alguém que concretamente põe-se a servir. É diferente de outro que é mandão, autoritário, que pensa até que a comunidade e a igreja é dele, que pede para os outros fazerem, mas ele na hora oportuna nem aparece. Não se pode admitir um ministro preguiçoso,
maletoso e que inventa desculpas para se justificar. O ministro não pode ser, diante da comunidade, um cristão descomprometido, fora da realidade, cristão de vida boa. Olhando para o ministro, a comunidade espera ver nele um bom cristão, gente boa, uma pessoa que tem o senso do sagrado e a coragem de se confrontar com os problemas da comunidade. O ministro assim é distante daquele que no domingo veste o jaleco e, terminada a celebração, pendura-o para só usá-lo novamente na próxima escala, esquecendo-se das suas obrigações e deveres do dia a dia. Ainda nas qualidades, a igreja espera que o ministro seja uma pessoa que se destaca pelo diálogo. O ministro é promotor do diálogo, primeiramente dentro da comunidade, entre os grupos pastorais e movimentos. Ajuda a superar conflitos e divisões. É um homem e uma mulher da união. Além disso, precisa estar aberto ao diálogo. Esse diálogo não pode ser fundamentado sobre o indiferentismo. Mas, como diz São Pedro, apóstolo, estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Outra qualidade que a igreja espera do ministro seja uma pessoa que se destaca pelo anúncio. E o apóstolo Paulo a dizer: ai de mim se eu não evangelizar. Ministro tem que ser evangelizador. A evangelização não é tarefa só do diácono, do padre e do bispo, não. É missão de todos os batizados, membros do povo de Deus. Quem encontrou Jesus Cristo não poderá tê-lo somente para si. Tem que anunciá-lo aos outros. E esse anúncio não deve ser feito timidamente, como se a pessoa estivesse contando alguma coisa da qual tem vergonha, ou como se a pessoa estivesse contando alguma coisa da qual nem ela mesma acredita, porque não anuncia com convicção. O ministro é uma pessoa que se destaca pelo anúncio com convicção, expondo a doutrina cristã sem medo de que as outras pessoas não irão gostar. A igreja espera que o ministro seja uma pessoa que se destaca pelo testemunho de comunhão. Testemunho de comunhão. E lá naquele jubileu do ano 2000, João Paulo II dizia: fazer da igreja a casa e a escola da comunhão. Eis o grande desafio que nos espera no milênio que começa, se quisermos ser fiéis ao desígnio de Deus e corresponder às expectativas mais profundas do mundo. E em seguida, o Papa explica o que se entende por espiritualidade de comunhão. Espiritualidade da comunhão significa, em primeiro lugar, ter o olhar do coração voltado para o mistério da Trindade, que habita em nós e cuja luz há de ser percebida também no rosto dos irmãos que estão ao nosso redor. Espiritualidade da comunhão significa também a capacidade de sentir o irmão como um que faz parte de mim, para saber partilhar as suas alegrias e os seus sofrimentos, para intuir os seus anseios e dar remédio às suas necessidades, para oferecer-lhe uma verdadeira e profunda amizade. Espiritualidade da comunhão é ainda a capacidade de ver, antes de mais nada, o que há de positivo no outro, para acolhê-lo e valorizá-lo como dom de Deus. Espiritualidade da comunhão é saber criar espaço para o irmão.
levando os fardos uns dos outros e rejeitando as tentações egoístas que sempre nos incendiam e geram competição e ciúmes e invejas. E a última qualidade que a igreja espera do ministro, que seja uma pessoa que se destaca pela missionariedade. Segundo o documento de Aparecida, cabe ao ministro, juntamente com toda a igreja, ser um protagonista da conversão pastoral da comunidade. Isso exige que se vá além de uma pastoral de conservação para uma pastoral decididamente missionária. Que se vá além de uma pastoral de conservação para uma pastoral de conversão. E o documento ainda diz mais: nenhuma comunidade deve isentar-se de entrar decididamente com todas as forças nos processos constantes de renovação missionária e de abandonar as ultrapassadas estruturas que já não favoreçam a transmissão da fé. Por isso que o ministro é também um missionário que ajude a igreja a ser protagonista de conversão pastoral na vida da comunidade. E assim, meu irmão e minha irmã, a gente conversou um pouco sobre as qualidades que a igreja espera do ministro extraordinário da distribuição da Sagrada Comunhão. No próximo encontro nosso, vamos ainda falar das virtudes que o ministro precisa se exercitar. Até lá. Mais de um irmão se desviar do caminho por um pedaço de pão e por um pouco de vinho. Eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus. Pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Faltar a comida, eu já vi mais de um irmão desiludido da vida, e por não dar do seu pão e por não dar do seu vinho, vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou
pão, por um pedaço de pão. De pão e por um pouco de vinho, eu já vi mais de um irmão tornar-se um homem mesquinho por um pedaço de pão e por um pouco de vinho. Vejo as nações em conflito e este mundo maldito por não partilhar. Vejo metade dos homens morrendo de fome, sem Deus e sem lar, por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão.